de 575% em relação ao cálculo de 14 dias atrás. A OMS alertou hoje que a alta do número de casos de Covid-19 no mundo pode criar novas variantes e que a pandemia está longe de acabar. Enquanto isso, pesquisadores afirmam que a vacinação controla a doença como o que acontece com a gripe. O tsunami Omicron trouxe um recorde de infecções diárias em todo o mundo. O planeta registrou 18 milhões de novos casos na semana passada. Por aqui, desde junho de 2021, o Brasil não tinha uma média móvel de casos de Covid-19 tão alta. São mais de 76 mil novas infecções diárias, totalizando mais de 23 milhões de diagnósticos desde o início da pandemia. A velocidade com que a Omicron se alastra fez o diretor-geral da OMS afirmar nesta terça-feira que a alta das infecções torna provável o surgimento de novas variantes. Tedros Adhanom disse que é enganosa a narrativa de que a doença provocada pela Omicron seja leve ou esteja perto do fim. Omicron continues to sweep the world. Já o diretor executivo da OMS, Michael Ryan, disse na sessão virtual do Fórum Econômico Mundial que é possível acabar com a pandemia neste ano, desde que a vacinação avance em todos os países. As declarações ocorrem na mesma semana em que vários pesquisadores de diferentes países trouxeram um alento ao afirmarem que a imunização pode levar a Covid-19 a trilhar um caminho semelhante ao da gripe, com o vírus controlado. O que a gente deve ver daqui para frente é, conforme as pessoas vão se imunizando, se vacinando, a doença se tornando menos preocupante, principalmente conforme o mundo todo se vacina. Perto ou não do fim da pandemia, uma pesquisa feita no Reino Unido, que simula o comportamento do vírus após a expiração, reforça a importância do distanciamento social e do uso de máscaras como meio para conter as infecções. Os pesquisadores descobriram que o vírus reduz a capacidade de contágio em 90% 20 minutos depois de expelido para o ar. E boa parte dessa perda acontece nos primeiros 5 minutos. Em locais com ar seco, como os escritórios, com níveis de umidade abaixo de 50%, o vírus perdeu metade de sua capacidade de se espalhar em 5 segundos. Em lugares como banheiros e vestiários, com níveis de umidade acima de 90%, mais da metade das partículas ainda eram capazes de contaminar após 5 minutos. Com mais ar entrando, com mais ar circulando, a gente diminui a quantidade de partículas no ar e se elas decaem, se elas deixam de funcionar e nos infectar com o tempo, isso funciona melhor ainda e é uma boa notícia, inclusive, para quem está se planejando para aumentar a ventilação dos espaços para diminuir a transmissão do vírus. Boa noite, Capaz. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Ana. Boa noite, Capaz. Boa noite. Natália, quais as possíveis consequências de deixar a Omicron varrer o planeta como está ocorrendo? Nos últimos 7 dias foram quase 19 milhões de novos casos da Covid. As consequências são exatamente o que Tedros Adhanom falou. Você pode ter o surgimento de uma nova variante que a gente não sabe se vai ser pior, melhor ou igual a Omicron, ou as anteriores. Então, quanto mais uma variante do vírus se replica no mundo, e a Omicron está aí se replicando loucamente, porque ela escapa de vacinas, então ela consegue continuar infectando e se multiplicando, a gente aumenta a probabilidade de que, ao se multiplicar loucamente, essa variante sofra mutações, e que alguma dessas mutações possa dar origem a uma nova variante que tem vantagem sobre essa, ou seja, ela é ainda mais transmissível, e a gente não sabe se ela vai ser mais grave, menos grave, mesma coisa, mas pode surgir uma nova variante que ganhe da Omicron. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ao infectar um monte de gente, a Omicron gera pelo menos uma certa imunidade prévia, como já foi inclusive reportado em alguns estudos, protegendo
protegendo contra variantes como a Delta. Então, isso não é desculpa para deixar ela circular loucamente, mas esses são os dois cenários que a gente vê. Ela vai contaminando mais gente, ela vai gerando aí uma certa imunidade prévia, como as outras variantes fizeram, como a Gama no Brasil, como a Delta nos Estados Unidos e na Europa, e ela tem sim a probabilidade de acabar gerando uma nova variante. Então, é isso que eu queria saber, Natália. Você é das cientistas otimistas que acreditam que a Ômicron vai ser o final da pandemia? Ou você teme que ela faça surgir uma variante competente que fuja às vacinas? Eu sou das cientistas otimistas que acham que vacina vai ser o final da pandemia. Então, a gente vai chegar ao final dessa pandemia quando a gente vacinar e vacinar globalmente, vacinar inclusive os países pobres que ainda não conseguiram vacinar suas populações. A gente não vai chegar ao final da pandemia com a Ômicron ou com qualquer outra variante como se isso fosse uma estratégia viável, contaminar todo mundo para chegar ao final da pandemia. Não, a gente vai conseguir isso com vacinação.